Fala galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Vamos resolver mais uma questãozinha do Enem? Essa daí vai tratar do assunto de razão, mais precisamente uma razão bem conhecida, que é a densidade. Leia o problema junto comigo, olha aí. Um pé de eucalipto em idade adequada para o corte rende, em média, 20.000 folhas de papel A4. A densidade superficial do papel A4, que é medida pela razão da massa de uma folha desse papel por sua área, é de 75 gramas por metro quadrado. E a área de uma folha de A4 é 0,062 metro quadrado. E nessas condições, quantos quilogramas de papel rende, em média, um pé de eucalipto? Pois bem, minha gente, primeiro eu vou partir ali da informação sobre a densidade. E ele já dá a colher de chá, né, pra gente, quando ele diz assim, ó, a densidade é medida pela razão da massa de uma folha desse papel por sua área, certo? Ou seja, traduzindo isso daí fica o seguinte, ó, a densidade é a razão. Razão a gente remete o quê? A uma fração. Então vou colocar logo o tracinho da fração. E agora o restante, presta atenção no seguinte, ó. Ele fala, é a razão entre isso e isso, veja, ele vai dar duas informações. A primeira informação é o numerador da nossa fração e a segunda informação é o denominador. Então veja, ele diz assim, a densidade é medida pela razão da massa. Então a massa é a primeira informação, é o que vai ficar no numerador. Então por isso que eu botar um mzinho aqui de massa. E a segunda informação é exatamente o quê, ó? Medida pela razão da massa de uma folha desse papel por sua área. Então a área é a segunda informação, vai ficar no denominador. Mas assim, ele podia não colocar essa informação para a gente. Ele poderia trazer um problema simplesmente assim, ó. A densidade de uma folha de papel A4 é de 75 gramas por metro quadrado. E aí, na hora da prova, como é que você faz para lembrar da fórmula? Então a gente nem precisa da fórmula. Por quê? Porque essa informação, 75 gramas por metro quadrado, já nos dá a fórmula. Como assim, Daniel? Ó, a densidade, vou colocar aqui a informação logo, 75 gramas por metro quadrado. Gente, gramas remete a qual grandeza? Massa. Metro quadrado, área. Então, pela unidade, a gente consegue deduzir a fórmula da densidade. Se é grama por metro quadrado, a densidade vai ser o quê? Massa sobre área. Porque grama remete à massa e metro quadrado remete à área. Então, quando o problema não trazer a fórmula, né, trazer apenas informação, por exemplo, densidade, 75 gramas por metro quadrado, olhe para a unidade. Grama, metro quadrado, massa e área. E você consegue deduzir a fórmula da densidade. Isso ajuda bastante, tá bom? Então, a densidade de uma folha de papel A4 é de 75 gramas por metro quadrado. Show! A área de uma folha de papel A4, ele diz que a área é de 0,062 metros quadrados. Pois bem, pela fórmula da densidade, a gente consegue calcular a massa de uma folha de papel A4. Por quê? Porque na densidade nós temos, né, na fórmula, a própria densidade, área e massa. Eu tenho essas duas informações, densidade e área. Então a gente consegue calcular a massa. Então, ó, substituindo os valores, nós teremos o seguinte: 75, que é a densidade, é igual. Aí a massa eu não sei, repito, e a área 0,062. Pois bem, embaixo do 75 a gente subentende que tem um 1 e a gente faz o quê? Meio pelos extremos. M vezes 1 vai dar M e 75 vezes 0,062. Isso aqui vai dar exatamente a nossa massa. Qual vai ser a unidade? Em gramas, né? Porque ó, a densidade está medida em gramas. Então, por isso que nossa massa aqui vai estar em gramas. E isso é a massa de apenas uma folha do papel A4. Vamos ver o que é que o problema quer, que eu já esqueci, ó. Quantos quilogramas de papel rende, em média, um pé de eucalipto? Quantos quilogramas de papel rende, em média, um pé de eucalipto? Veja, um pé de eucalipto, ele fala no início do problema que ele rende, em média, 20.000 folhas de papel A4. Eu tenho a informação da massa de uma folha. E eu não, o problema quer a massa das 20.000 folhas. Então, como é que a gente faz?
Se a informação que a gente tem, ó, que é 75 vezes 0,062, representa a massa de uma folha, se eu quero de 20 mil, basta multiplicar essa informação por 20 mil, certo? Lembrando, eu não multipliquei ainda, e daqui a pouco vocês vão entender por que eu não multipliquei ainda 75 por 0,062. Deixei a informação assim ainda, certo? E vocês vão entender por que eu não multipliquei. Então, se eu quero quantos quilogramas de papel rende um pé de eucalipto, eu vou multiplicar pelo total de folhas que ele rende, que é exatamente as 20 mil. Então, vai ficar exatamente 75 vezes 0,062 e tudo isso vezes o 20 mil, tá bom? Gente, 20 mil, presta atenção, o 20 mil, ele é o mesmo do seguinte, ó. Vou repetir todo o resto. E esse 20 mil eu posso escrever como 2 vezes 10 mil. Vocês concordam comigo? 2 vezes 10 mil? Não é isso? 2 vezes 10 mil, 20 mil. Por que eu fiz isso? Como aqui eu tenho um número com vírgula, eu vou multiplicar primeiro ele pelo 10 mil. Por quê? Quando eu multiplico um número com vírgula por 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão e assim sucessivamente, esses numerozinhos têm um poder de movimentar a vírgula. Quando é na multiplicação, ele movimenta a vírgula para a direita, de acordo com o número de zeros. Então, como 10 mil tem 4 zerinhos, eu irei movimentar essa vírgula 4 casinhas para a direita. Vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Então, ela vai parar aqui no finalzinho. Veja que vai ter uma covinha que vai ficar um zero nela. Então, esse número vai ficar o quê? 620 quando eu multiplicar pelo 10 mil. Certinho? Ó, deixa eu fazer aqui de lado para ficar melhor de vocês verem. 0,062. Ó. Quando eu movimento 4 casinhas para a direita, ó, na covinha fica um zero e aqui para a vírgula. E no espaço vazio eu coloco um zero. Né? Então, essa vírgula aqui ó, eu apago, certo? Então, fica 0,0620. Esse zero à esquerda que a gente não conta. Vírgula 0. Esse vírgula 0 também não precisa contar. Então, simplesmente 620. Então, vai ficar ó, 75 vezes 620, que é o resultado da multiplicação de 0,062 por 10 mil, vezes o 2. 75 vezes 2 dá quanto? 150, né? Então, vai ficar 150 vezes 620, ok? Aí, agora sim, eu vou fazer essa multiplicação. Então, veja, ao invés de fazer essa multiplicação lá em cima, eu fiz aqui embaixo e reduzi o nosso trabalho. Então, multiplicar aí 150 por 620. Vamos fazer o seguinte, vou multiplicar apenas 62 por 15. O zero a gente repete no final, tá? Vai ficar 62 vezes 15. Então, nós teremos ó, 5 vezes 2, 10. 0 que vem 1. 5 vezes 6, 30. Com mais 1, 31. 1 vezes 2 vai 2 e 1 vezes 6 vai dar 6. Então, vai ficar ó, 0, 2 mais 1, 3. 6 mais 3, 9. E os dois zerinhos a gente conta no final. Então, vai ficar 930, 0, 0. Então, a massa, né, das folhas de papel A4 que rende um pé de eucalipto é o quê? 93 mil gramas, né? Que é a unidade, né? Que a gente vem trazendo lá de cima, certo? Só que o problema é que é isso em quilogramas e não em gramas. E como é que a gente faz para transformar isso em quilogramas? Basta a gente dividir esse valor por 1000. E dividindo esse valor por 1000, né? Basta a gente, ó, eliminar os zerinhos, né? E aí nós sobramos apenas 93 quilogramas. Então a resposta certa para o nosso problema é a letra E, não a letra C, tá, minha gente? Cuidado aí para não confundir. Então a resposta certa para o nosso problema, letra E. Um problema bem tranquilo, por sinal, né, minha gente? Se você ficou ainda com uma pontinha de dúvida, volte o vídeo, dá uma olhadinha novamente que eu tenho certeza que você vai compreender. Se você gostou dessa aula, ajude esse canal a crescer. Veja como é simples. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e compartilhe o vídeo com seus amigos. Viu como é simples? Assim como aprender matemática é muito simples. A gente se vê na próxima aula. Valeu, galera!